Pai do Senhor, meus queridos, nós vamos dar continuidade à parte 1 da mensagem, falando sobre o obstáculo ao caminho, hoje falando sobre o medo. Estamos falando sobre Números 13, do verso 17 a 20, já relatamos algumas coisas, e eu quero chamar a sua atenção também aqui. O retorno dos espias, todo o povo ouvia os relatos dos espias, como eu havia mencionado na parte 1. Havia uma notícia animadora? Não. As notícias animadoras, ela só veio através de Josué e Caleb. Aqui nós começamos a vivenciar uma coisa diferente agora, a partir do verso 26. Nós vimos caminhar e vieram Moisés e Arão e toda a congregação, os filhos de Israel, no deserto de Parã, de Agade, e tornaram e deram-se contra ele toda a congregação e mostraram-se o fruto da terra. Quando fizeram isso, algo maravilhoso aconteceu. Algo aconteceu, por que algo aconteceu? Porque todos queriam saber a boa notícia, como eu falei. Mas agora, ali está o problema. No verso 27, nós começamos a ver algo diferente. E eles começam a dizer que os amalequitas moram naquela terra, os heteus, os jebuseus, os amorreus, haviam na montanha dos cananeus, habitavam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. E começou a lançar naquela hora uma palavra desanimadora, dizendo: olha, moram pessoas lá, moram homens guerreiros lá, e nós não temos condições de vencer. Aqui começa uma outra parte da nossa vida. Quando alguém simplesmente menciona para você, ministra sobre você, fala a você, e diz: você não vai conseguir, quando Deus já disse a você que é sua, que é seu. Às vezes nós recuamos em cima de algo que Deus estabeleceu para nós, porque alguém simplesmente pontua e diz: é muito difícil você vencer, você não vai conseguir, e por aí você para, quando na verdade é para você avançar. Deus não mandou você parar com medo, Deus disse a você, Deus não falou com ninguém, disse a você. Como nós somos desencorajados porque alguém menciona alguma coisa, como nós somos desencorajados porque alguém diz não em alguma coisa, mas nós precisamos entender o que Deus quer nos ensinar com tudo isso, e qual é o caminho de Deus para a realização daquilo que Ele quer. Talvez o caminho que você estabeleceu não é o que Deus queira, mas Deus não disse a você que você tem que desistir. E eu disse que você tem que buscar outra estratégia, tem que buscar outro caminho, tem que buscar outro meio. O obstáculo, um dia você parou aqui, você não vai passar. O obstáculo está na sua frente, você pode olhar para um lado, ou você tem que passar por ele, ou tem algum caminho para você passar, ou vai abrir alguma porta. Ah, mas eu queria uma porta grande, se eu abrir uma porta pequena, passa pela pequena. Se não abriu a grande e abriu a pequena, é pela pequena que Deus vai te abençoar. Para Deus não importa o tamanho da porta, importa que Deus faça com você. É isso que você precisa entender. A notícia desanimadora e de tristeza é algo que nós mais ouvimos. Nesses dias, o que mais nós temos ouvido são palavras que nos entristecem, são palavras que nos amarguram, são palavras que às vezes nos amedrontam. E nós precisamos entender, vamos ouvir também palavras boas, palavras de esperança. Nós não temos que ficar sofridos, só olhando. Muitas vezes as notícias que chegam na nossa visão, no nosso ouvido, são notícias às vezes tão apavorantes, são notícias desesperadoras que vai acontecer, e nós às vezes estamos tão presos que não falamos mais em outra coisa a não ser no Covid-19. Se falássemos a palavra de Deus da mesma intensidade que hoje nós temos falado do Covid-19, a palavra do Senhor estava bem registrada no nosso coração. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que ouvir, que você não tem que ter preocupações com isso. Tem sim, mas você não pode chegar ao exagero, você não pode chegar ao extremo. Você precisa confiar no Senhor, você precisa ser prudente, mas precisa confiar em Deus, você precisa guardar a sua mente. Você precisa guardar a sua mente, você precisa guardar o que você está pensando, para que você não entre com um medo terrível e você se aprofunde
e você desça a um grande abismo do medo e fique difícil você sair de lá. Então você não pode descer, tem que ficar em pé, você tem que ficar em cima e você tem que ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Guarda a palavra no teu coração. Alguém tem uma palavra negativa, o que a palavra de Deus diz? Alguém te deu uma palavra desencorajadora, o que a palavra de Deus diz? Receba palavras encorajadoras na tua vida. E aqui nós vimos os espias, logo 10 disseram, não tem jeito. São homens crentes, são pessoas, sabe, temidas, são fortalezas. E a Bíblia diz que nossos dois irmãos, Josué e Caleb, eles se levantam no mesmo capítulo 3, no verso 30. E ele disse, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos-se animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Por que ele dizia? Ele disse que eles deveriam subir e que iriam prevalecer, porque existia uma palavra dada por Deus. Se existe uma palavra dada por Deus para a sua vida, você vai vencer, você vai prevalecer. Pare de dizer que não vai dar certo. Pare de dizer que as coisas vão ficar ruins. Pare de dizer que as coisas vão piorar. Pare de dizer que não vai ter mais jeito. Pare de tudo isso e diga, Deus está comigo. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei qual é o caminho que Ele vai abrir, mas sei que Ele vai abrir o caminho para que eu possa passar. Deus abriu o mar para o povo de Israel naquela época. Quando o povo saiu do Egito, chegou perante o mar, não tinha passagem, não tinha meio para passar, montanhas, mar e atrás, os cavaleiros de Faraó, para onde é que nós vamos? E Moisés pergunta, Deus, o que é que eu faço? Deus diz, Moisés, toca nas águas e diga ao povo que marche. Deus está dizendo para mim e para você nesse dia, marche diante daquilo que Deus tem colocado para você e confia em Deus. Confia no Senhor. Não mude a sua fé. Continue professando a sua fé e continue ministrando esperança. Não existe na vida de ninguém desespero. Não ministra na vida de ninguém insegurança. As coisas estamos vendo, existe, claro que existe, temos que ser precavidos diante de tudo aquilo que os ministérios de saúde têm estabelecido, a Secretaria de Saúde tem estabelecido, tanto municipal como estadual, sim, mas nós, o nosso coração, a nossa confiança e a nossa fé está em Cristo, e nós temos que continuar confiando que Ele velará por nós, Ele cuidará de nós, Ele cuidará de você, Ele cuidará de todos nós, porque Ele prometeu. Ele cuidou do povo de Israel lá no deserto. Lá no deserto, aonde não havia nada para se oferecer, nada para se plantar, o Senhor providenciava o alimento todos os dias. Ele fez jorrar da rocha água. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Deus que nós servimos, Ele traz existência às coisas que não existem. E as coisas que já existem, Ele canaliza para te abençoar. O que já existe, Ele transforma para te abençoar. Já existia a rocha, e Ele tirou de dentro da rocha água, e a água veio para te abençoar. Deus vai mover, e Deus vai mover coisas grandiosas para você. Não desista do caminho, não desista daquilo que Deus estabeleceu para você. Só para a gente fechar, nós estamos vendo que o medo desceu sobre o povo. A Bíblia diz que o medo foi tão grande, que o povo passou a chorar, a lamentar. O povo entrou realmente num desespero muito grande. E o povo começou a viver naqueles dias difíceis, não pelo que estava acontecendo, mas de difícil pela falta de esperança, porque o medo antecede as coisas. O medo não é por aquilo que está acontecendo, o medo é por aquilo que não aconteceu. Nós estamos com medo antecipado de alguma coisa, e que você confie em Deus,
Continue guardando a sua fé no seu coração e a palavra dele para você poder passar tudo aquilo que você vai passar. E nós começamos a ver agora. E em número 31 e 33 nós vimos aí um grande sufoco. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aqueles homens. Foi essa palavra que os espias deram ao povo. E inflamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel. E todo o povo que vimos no meio deles na terra são povos grande estatura. Foi o que eles viram. Eles viram só o grande obstáculo. Talvez você esteja olhando só o seu obstáculo, que ele é grande. Mas você não está olhando que Deus é Deus que tira o obstáculo. Deus é Deus que utiliza os obstáculos para te abençoar. Ele é Deus que muda a história para que você vença os obstáculos. Havia os homens grandes. Então a congregação toda se levantou. Nós vamos ver no capítulo 14, que aí começa o povo no desespero. Então levantou-se toda a congregação e alçava uma voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E houve um grande choro, houve um grande lamento naquela época. Porque as pessoas estavam olhando apenas para o obstáculo, não estavam olhando para Deus. Mas que nesse dia você possa olhar para o Senhor. Eu não sei qual é o seu grande obstáculo nesse dia, mas você sabe qual é o seu obstáculo, qual é o seu grande medo nesse dia, qual é o meu medo nesse dia, mas que todos nós nesse dia possamos colocar em Deus a nossa esperança, a nossa confiança, possamos colocar em Deus aquilo que nós cremos e aquilo que nós esperamos. A palavra estabelecida para você e para mim é que aquietai-vos e sabeis que o Senhor é Deus. Operando Deus, quem poderá impedir? Ainda, irmãos, ainda que nós tivemos de passar pelo fogo, o Senhor vai nos guardar. Nós precisamos crer naquilo que a palavra estabelece para nós, permanecemos fiéis. E o povo naquela época se desesperaram e perderam a sua bênção. E a Bíblia vai dizendo isso ao longo do capítulo 14. E aí no 14, 19 a 20, só para a gente fechar, ele diz: perdoa. Aí Moisés começa a clamar pelo povo, pela incredulidade que o povo teve, por tudo que o povo começou agora a querer, na verdade, um novo líder para voltar para o Egito. A primeira coisa, quando nós encontramos o obstáculo, nós queremos voltar. Nós queremos desistir, nós queremos largar a mão, nós queremos deixar lá. Isso é natural do homem, mas Deus, quando está conosco, está nos dizendo: não é hora de você largar a mão, não. Não é hora de você dizer: eu não quero mais isso. Tem até um hino de adoração que fala largar a rede. Não largue nada. Não largue o cajado, não largue seu ministério, não largue sua profissão, não largue sua família, não largue nada, fica aí. O obstáculo que surge na nossa vida é exatamente para nos amadurecer, para nos fortalecer, para nos colocar de pé, para nos ensinar a crescer na sua presença. É isso que Deus está fazendo conosco. E o povo de Israel não entendeu assim. Eles fizeram uma grande rebelião. E aí Deus resolve sentenciar o povo. E aí Moisés entra mais uma vez em defesa do povo. O Senhor, longano e grande em beneficência, do verso 18 diz isso: que perdoa a iniquidade e transgressões, e que o culpado não tem como inocente, e que visita a iniquidade dos pais e sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Foi a oração que Deus fez, que Moisés fez a Deus. Ele vai e diz: perdoa, Senhor. Perdoa toda a iniquidade praticada, mesmo que seja sobre todas as gerações, perdoa. Perdoa todas as transgressões. Eu te peço agora que o Senhor venha perdoar. Aí ele vai e diz: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da sua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor a Moisés: conforme a tua palavra lhe perdoarei, sim, Moisés. Porém, certamente, como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito, no deserto,
e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de Canaã, não verão a terra prometida, e não verão a terra de que os seus pais jurei, e até que nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Calebe e Josué, eles entrarão na terra. Irmãos, a sua posição no momento difícil faz a diferença diante de toda a sua vida. Quando tudo que você precisa ter naquela hora é medo para deixar tudo, tudo que você precisa naquela hora é medo para abandonar todas as coisas, mas quando você só ouve a palavra do Senhor, você vê Deus dizer para você: continua, não desista. No meio do seu obstáculo eu tenho um caminho, eu tenho uma vitória, eu tenho uma estratégia para você vencer. Então continua, fica de pé frente ao obstáculo, não sai daí, porque Deus vai mudar, porque Deus vai fazer grandes coisas. E Josué e Calebe permaneceram fiéis e foram vencedores e privilegiados. O prazer do Senhor, irmão, está naqueles que avançam, não naqueles que recuam. O prazer do Senhor está naquele que permanecem fiéis a Ele, e permanecem mesmo tendo pouca força, mas não negaste o meu nome. Então você está com pouca força, mas não nega o nome do Senhor, permanece sim, firme. Senhor, ajuda-me, socorre. Mas crendo que Deus vai ter sempre um caminho para você. Crendo que no meio desse obstáculo que você está vivendo, Deus vai abrir um caminho para você. O povo estava perante o mar, não tinha caminho nenhum, era a montanha de um lado, montanha do outro, e o mar na frente, e o povo atrás com medo. O medo tinha tomado conta do povo também naquela época, e mais uma vez Moisés estava diante de uma situação, e que Deus disse: Moisés, não tem mais. E Deus hoje diz para você: não tem mais. E veja o que o Senhor fará na tua casa. Não tem mais, e veja o livramento que Deus vai te dar. Não tem mais, e veja as soluções que Deus vai trazer para você. Não tem mais, e veja as curas que Deus trará sobre a tua casa. Não tem mais, e verá a glória de Deus na sua casa. É isso que Deus vai fazer por você. Mas não tema. Nós vimos isso de uma forma muito gloriosa, quando o povo está logo lá no livro de Êxodo, nós vimos isso, e que o povo está ali, ansioso, querendo partir, e assim que parte, e que vão à frente, vem agora outras situações, e a primeira coisa que eles fazem é duvidar. É duvidar e querer voltar para trás. Nós vimos lá em Número a mesma coisa. O sentimento de medo faz com que você recue. Todas as vezes que nós olhamos para alguém que ele recuou, ele quer que outras pessoas também recuem. Eram apenas 10 que tinham medo, e eles contagiaram uma congregação inteira. Às vezes poucas pessoas que estão com medo, elas são capazes de contagiar outras pessoas, e você precisa entender, se você está perto de alguém que só transmite medo, pavor, é difícil de dizer isso para você, mas você precisa se afastar um pouco dela, ou você precisa ministrar sobre a vida dela maior confiança pela palavra, porque você não pode ser convencido por aquilo que ela está falando. E nós vimos que aqueles 10 homens, eles contagiaram. Olha que a palavra de Josué e Calebe era uma palavra positiva, a palavra de vitória, mas eles não conseguiram ouvir a palavra de Josué e Calebe. Muito pelo contrário, queria matá-los. Mas os 10 contagiaram uma multidão de pessoas, porque a palavra de medo, ela contagia, ela se espalha, e a palavra de vitória, às vezes, ela vai a galope, ela vai lento. Mas que você hoje seja fortalecido no Senhor, que você hoje encontre aquilo que Deus tem trazido para a minha vida e para a sua vida.
Que você hoje não desista. Que você hoje continue confiando, continue crendo, continue esperando, continue olhando sempre para o Senhor, para que você possa fazer como Miriam: só o Senhor é Deus. Não esqueça disso. Cada dia que nós viemos passar, teremos sempre uma frase do Senhor perante o medo. Quando o medo estiver à nossa frente, vamos ouvir sempre essa passagem, que está no livro de Êxodo, capítulo 14, verso 15, que diz: então disse o Senhor. Eu vou ler o 14 primeiro, para a gente acompanhar. Deixa eu ler o 13. Diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não tem mais, estáis quieto, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje existe, nunca mais o vereis para sempre. O Senhor pelejará por você. O Senhor pelejará por você e calará todos aqueles que hoje talvez te afrontam, talvez hoje duvidam de você, duvidam da sua fé. Deus vai os calar. E por último o Senhor disse para todos nós, e disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, que continuem vivendo, continuem as suas vidas, continuem crendo que o Senhor cuidará de cada um de nós. O Senhor cuidará de você. O Senhor cuidará de mim. Deus te abençoe. Que o Senhor te dê uma ótima semana. Que você esteja sempre convicto que quando o medo aparecer, lembre de uma coisa: o Senhor pelejará por você. Todas as vezes que o medo bater à sua porta, lembre de Josué e Caleb, as vitórias que eles alcançaram e que os outros não alcançaram. Lembre que foi preciso Josué e Caleb tomarem uma posição de resistência. Lembre que às vezes nós precisamos resistir. Precisamos dizer: não, Deus, o Senhor está conosco, nos dá sabedoria para resistir. Eu não estou dizendo que você tem que utilizar intrigas, nem briga, nada disso. Utilizar a resistência pela palavra do Senhor, pela oração, pelo jejum. O nosso maior campo de batalha é a oração, é o jejum. E Deus vai operar na sua vida e na minha vida para a glória dEle. Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te fortaleça e ministre sobre o teu coração, sobre a tua vida, algo glorioso. Seja abençoado no nome de Jesus. E que a graça do Senhor, ela esteja sobre a sua vida. Como eu já disse, uma ótima semana. E possamos ter boas notícias nessa semana. Notícias boas, notícias encorajadoras, notícias que estejam mudando o nosso país. Que o nosso país essa semana encontre mais vitórias. Que essa pandemia, em nome de Jesus, ela seja barrada, ela seja neutralizada, simplesmente pela palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti levante o brilho do seu rosto e te conceda a paz que excede todo o entendimento. Tenha paz, tenha paz, tenha paz nessa semana, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica com Deus.